Olá, boa noite, florzinhas! Todas muito bem-vindas. Olha só, quem não me conhece, eu sou Renata Valho e eu vou dizer para você como é que você pode aprender a costura criativa e ainda faturar mais de R$ 2.000 por mês com ela, tá certo? Luísa Nunes, bem-vinda, boa noite. Deixa só eu entrar aqui para poder ver vocês, suas respostas. A Dagmar, bem-vinda. Boa noite. Para eu poder aqui ir vendo os comentários. E aí, conta para mim aí, gente, de onde vocês são? São Gonçalo. Legal. Então, gente, vai escrevendo aí para mim de onde vocês são. Eu gosto de saber porque eu estou sempre falando aqui, né? A gente tem algumas questões culturais e regionais, né, que mudam um pouco de um lugar para o outro. Alguns lugares têm uma influência maior, sei lá, um certo tema, um tipo de estampa, um certo produto. E aí eu gosto de ver da onde vocês são. Então, eu já falei com vocês, vou fazer só um resuminho aqui. Eu falei com vocês que a costura criativa, ela não só dá renda para a gente, mas que ela torna a nossa vida mais feliz. Eu falei para vocês que vocês precisam escolher um nicho para poder conseguir vender mais e prosperar e ter um ateliê de sucesso. E eu também falei para vocês ontem, a gente conversou sobre a persona, né? Que você precisa criar essa persona aí para você poder ter um sucesso, né? E poder saber ser certeira em acertar os produtos e conquistar seus clientes. Thelma Rocha, bem-vinda, boa noite. E aí, hoje, a gente vai falar de peças diferenciadas, né? Para você poder produzir e vender aí no seu ateliê de costura criativa. Então, gente, elas podem, né? Às vezes eu estou sempre falando para vocês fazerem, correrem atrás de coisas diferentes, diferenciadas, para trabalhar com peças personalizadas. E aí as pessoas me perguntam, mas essas peças personalizadas podem mesmo aumentar a minha renda? Ou será que é só uma questão de estilo, de questão de em que nicho eu vou trabalhar, com que tipo de pessoa, enfim. Então, esse é o assunto de hoje que eu queria trazer para vocês. Então, às vezes eu sinto assim que tem umas pessoas que começam a costurar e aí vão sempre seguindo os passo a passos, né? Então, às vezes eu também faço uns passo a passos aqui e eu não tô falando mal, não, viu, gente? É que tem hora para tudo, tá? E aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Faço passo a passo, já segui passo a passo de muita gente e todo mundo começa assim, porque para a gente conseguir costurar efetivamente precisa seguir, né? Uma sequência e tal, para chegar numa peça produzida depois. E aí eu vejo que tem muita gente que acha que essa é a única coisa necessária a ser feita, né? Eu escolho as peças que eu quero, assisto os passo a passos, compro lá uma revista, um molde, um PDF, uma coisa que seja online, sigo aquilo, crio um leque de produtos, faço um catálogo e pronto, vou pôr à venda, né? E aí não consegue vender. E lembra que eu estou sempre falando, né? Tem muitas variáveis que fazem a gente vender. Não é só saber a costura tá perfeita, não é só entender de marketing, não é ser a rata do Instagram, do Facebook para conseguir um monte de seguidores, um monte de clientes. É um conjunto de coisas, né? Então a gente precisa sempre estar em busca do conhecimento de saber tudo que é necessário e aplicar tudo isso. Então, voltando para esse assunto aqui de hoje, e eu vejo essas artesãs que vão atrás desses passo a passos, não vendem e depois ficam um pouco angustiadas. Poxa vida, mas será que a minha costura está mal feita? Será que não está bonita? Será que o meu tecido escolhido não está bom? Será que não, tipo, esse modelo de bolsa que eu escolhi, as pessoas não gostam? E aí fica naquele será, e nunca tem resposta para as perguntas que estão fazendo. Então, o que que acontece? Silvia, de Santo André, vizinha aqui. Eu sou de São Paulo. Estamos aqui na Grande São Paulo, né? Então, eu vejo muitas pessoas vão seguindo esses passo a passo, que são essas coisas que estão aqui muito no YouTube, né? Que é uma grande biblioteca de passo a passos. E aí tem lá o mesmo modelo de bolso, mesmo modelo de necessaire, mesmo modelo de mochila, e assim vai. Todo mundo produz aquilo e todo mundo faz coisas iguais àquelas. Então,
Isso, gente, não é uma coisa que se restringe à costura criativa, né? Pensa só, hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais pessoas no mundo nós somos. Então, muita gente está aí e muita gente tem feito, repetido a mesma coisa, né? Em outras áreas, inclusive. Não é só isso. Então, o que eu falo, se você quer ser aquela, vamos escrever aí, hashtag artesã de bolso cheio, e você quer saber o que é que você faz para vender muito também, né? Então, a gente tem que olhar assim, fazer uma analogia, olhar o mercado, porque vendas, no geral, costuma funcionar quase sempre da mesma forma. Então, quando você tem uma novidade, e aí todo mundo vai comprar. Então, eu trouxe aqui uns exemplos fora da costura, só para fazer clarear para vocês. Por exemplo, quem aí não lembra da paleta mexicana, aquele sorvete lá, aquele picolé diferentão que surgiu? Foi uma febre, né? Quando surgiu, todo mundo queria comprar, todo mundo queria comer. Começou a abrir uma lojinha atrás da outra, tudo quanto é esquina você tinha, até em supermercados começou a ter. O que aconteceu com a paleta mexicana? Hoje em dia a gente praticamente não acha, não tem mais, né? Eu mesma nunca mais vi uma lojinha. Vi outro dia no supermercado, mas assim, aquelas lojinhas de fazer fila e tudo, não tem mais. Porque um cria, o resto vai copiando, chega uma hora as pessoas enjoam e param de consumir, né? Então, por exemplo, mesma coisa com notebook, celular, um carro que tem uma função X lá diferente, uma vez que a técnica é desvendada e os outros copiam, é, todo mundo quer fazer e tem aquela novidade. Então, o que essas pessoas que são as criadoras desses que têm essas ideias, o que elas fazem, né? As pessoas, elas ficam de olho, esses empresários, eles ficam de olho para ver o que está faltando, né? Eles enxergam uma oportunidade num nicho, desenham um produto para uma determinada persona, e aí eles vendem milhões. E pode ser que aquilo tudo dure pouco tempo, mas ele já desenhou o produto para existir durante um curto tempo, né? Então, trazendo para outras coisas também, para vocês irem refrescando. Lembra, chegou uma época onda das cervejas artesanais. Ninguém mais quer comprar aquela cerveja basicona que está no supermercado. O café em cápsula, vulgo Nespresso, né? Todo mundo começou a querer comprar. Agora, pão de fermentação natural. Então, o que essas pessoas viram, né? O café, vamos pegar o café de cápsula. Eles viram uma oportunidade de você fazer um café rápido, com aquele pozinho só, fez, passou, jogou fora. É uma coisa até que fica, né? É uma coisa de moda que não sumiu, né? Por quê? Porque ela tem uma utilidade muito boa. Você pode até questionar, falar que é muito caro, o outro lá é de plástico, aí vai jogar o plástico no lixo, mas tenha, tá? O Nespresso mesmo, recicla o negocinho, a capsulinha. Então, assim, o produto foi criado de um jeito para ser uma novidade e continua no mercado, continua existindo, continua vendendo, né? Então é essa oportunidade que eles enxergaram no mercado. Então, olha só, na costura criativa não é diferente, né? Disso tudo. Então a gente vê, por exemplo, eu comecei a costurar muitas coisas e teve uma época que surgiu a canga toalha, que é essa daqui, né? Que a gente usa uma tricoline de um lado, pode ser viscose também, o tecido atoalhado do outro, faz um acabamento em pompom, e aí você usa para ir na praia, para tomar sol, para usar na piscina, pode usar no piquenique, enfim, várias coisas. Foi uma febre, isso aqui começou a vender tanto que até em home center eu já vi a venda, em supermercado já vi a venda. Uma empresa criou uma marca só para essas coisas. Claro que é muito inferior, as estampas não são legais, a costura é mal feita, que ali era um volume, a pessoa queria vender no preço, né? Mas é uma coisa que é de uma modinha, pelo menos para mim, aqui no meu ateliê, ainda vende muito bem. É uma coisa que teve o pico, teve o auge, mas ainda sempre tem gente perguntando. Até as pessoas vêm me perguntar: você ainda faz? Porque até elas pensam assim: será que a moda já passou? E eu falo: não, eu ainda faço, porque tem uma galera que curte, que não liga. Ai, não tá mais na moda, entendeu? Então, assim, é, as pessoas, elas ficam com alguma dificuldade, né? Empacada no que produto eu vou criar.
que tipo de produto eu vou costurar para eu vender, né? E como é que se eu tenho que ser essa pessoa, esse ateliê de peças diferenciadas? Aí fica ali empacada, porque fica aqui tentando criar do zero, e aí fica achando que não tem criatividade, que o problema é dela, que ela não nasceu com aquele dom, que as pessoas que fazem isso parece que nasceram fazendo, e para elas criar é uma atividade muito natural, e com ela não. Com ela é tudo muito difícil. Então, ela não sabe como dar essa identidade para os produtos dela. E aí, tem gente que fala assim: poxa, eu já tentei tantas vezes e eu tenho muita dificuldade. Eu fui lá, fiz umas coisas, fiquei com tudo encalhado, não consegui vender. Aí voltei e estou costurando as coisas de antes. Mas também está vendendo pouco. Não conseguiu chegar na renda adequada, na renda que sonhava, na renda que precisa ter para pagar as contas, né? Que a gente também não está aqui só costurando e vendendo porque eu não tenho outra coisa para fazer, né? A gente precisa se sustentar, a casa, a família. Então, quando a gente fala em ter a renda da costura criativa, não é um mimo, não é uma atividade para quem está ocupando só tempo. Aqui eu estou falando realmente de ganhar dinheiro e pagar conta, né? Então, como é que a gente faz para superar esse momento difícil dessa coisa empacada, de eu não sei como é que eu crio essas coisas diferentes, né? Então, eu sei que tem duas galerinhas aqui que eita, enrolou, que costumam me seguir, né? O pessoal que ainda vai aprender, que quer aprender, e o outro pessoal que já começou e que está sentindo dificuldade. Então, ó, eu falo para todas as duas. Eu gosto muito desse exemplo. Um bebê leva 9 meses para ficar pronto e nascer. Tem bebê que nasce antes da hora? Tem. E o que que acontece? Ele não está pronto. Daí ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de mais tempo para começar a comer, às vezes para falar, para andar. Se ele nasce muito, muito, muito antes do tempo, ele pode ter sequelas, dificuldades, problemas de saúde, né? Então pensa que o seu ateliê está nascendo agora e o seu ateliê precisa de um tempo para começar a ajustar, para começar a funcionar, a sua produção para ter a sua identidade, a sua cara e ser o produto bacana e diferente, ele leva um tempo para construir. Você está construindo um estilo novo, né? O estilo da Thelma, o estilo da. Cadê o nome dela? Fugiu aqui, não estou vendo mais. Enfim, desculpa. Luísa. Então, precisa entender que tem esse tempo de maturação, tá bom? Então, como é que faz para essa maturação acontecer? Olha só, você precisa ir atrás de conhecimento, né? Porque é tanta coisa, gente. Se vocês ficam fuçando aí na internet, se digitar costura criativa no Google, aparece tanto produto diferente, vai aparecer um monte de armarinho, vão ficar falando, mostrando um monte de produto, 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 e você fica assim, será que eu posso usar isso aí, o meu produto vai ficar diferenciado? Tem muita coisa. Então, você precisa ir atrás desse conhecimento para achar essa sua identidade e imprimir nos seus projetos, para poder ter a sua marca, o seu estilo, e aí você vai ser famosa por isso tudo. E é isso que vai trazer as pessoas até você. Não é porque a pessoa vai comprar uma bolsa, ela quer comprar a sua bolsa, entende? Então, você tem que pesquisar bastante coisa, estudar para saber a que lugar que você quer ir. Né? Outro dia eu estava falando de estilos, então tem pessoas casuais, pessoas descoladas, pessoas clássicas, pessoas às vezes que dão uma misturada e criam um estilo próprio. Então, só falei alguns aqui. Você precisa saber para que lado você vai, né? E pensar, lembrar sempre que você vai fazer o quê? Você vai dar uma alucinada, você tá como se fosse um chutão, entendeu? Porque se você não começou ainda, você não testou. Você que vai, já começou, você está fazendo o quê? Você já sabe o que não deu certo. Então você precisa saber, poxa, então para onde eu vou agora? E aí que você vai alucinar o nicho que você quer, porque de repente você pode associar alguns nichos e criar o seu produto diferente, e aí você vai alucinar essa persona e esse produto vai nascer de tudo isso. Mas tudo isso tem que caminhar junto, né? Porque senão ficam umas coisas meio Frankensteins assim e a venda não vem. Então, olha só, eu vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês que eu já fiz, coisas antigas e coisas mais novas e atuais, só para exemplificar um pouquinho. Tem alguma, eu mostro sempre meu cestinho, é sempre bagunçado,
Mas olha, é minha primeira costura, gente. Primeira peça que eu fiz na vida. Então, o cesto é um cesto, tá bom? É um produto que tinha lá, um passo a passo, a professora ensinou, eu fiz. E aí, o que aconteceu? Eu amei esse cesto, porque outras coisas à parte, né? Eu achei que eu não era capaz de fazer, e eu fiz. Não fiquei testando, me fala? Os pontos, não. Primeira coisa, fui, sentei e fiz o cesto. Tem os defeitos, mas eu adoro ter ele aqui comigo, que é para falar assim, foi minha primeira peça, eu tenho muito orgulho dela, mesmo com os defeitos que ela tem. E eu apaixonei por essa corujinha, achei ela linda, escolhi esse marrom para usar aqui dentro. E tudo bem, o tempo passou e eu continuei assim, escolhendo tecidos desse jeito, fazendo peças 100% é, tecido, tricoline e tal. Aí o tempo foi passando e eu fui olhando e falando assim, gente, mas só tem isso de estampa? Só posso fazer as coisas assim, tudo com tecido, né? Acho que não. E aí comecei a olhar para muitas outras coisas. Quer ver um exemplo bem que eu acho que funciona para vocês entenderem? Na minha cabeça, começar a costurar é, tecidos que não são de algodão ou tecidos que são sintéticos, coisas mais grossas, difíceis, eram coisas para quê? Para uma indústria, para uma máquina super poderosa. E eu só tenho a minha domésticazinha aqui em casa, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então eu achava que era impossível fazer. Mas aí eu fui olhando e olhando, aí visitava a feira, eu via coisa que outras artesãs faziam. Não era o jeitão que eu queria, mas tinha lá uns elementos. Eu falava, gente, não é possível que não seja, não dê para eu fazer essas coisas em casa. E aí eu comecei a pesquisar, 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 estudar, 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 fazer meus testes, errar e tentar de novo até que eu consegui. E aí eu falei assim, gente, é possível, não preciso fazer tudo de tricoline do começo ao fim, né? E aí eu descobri também, ao mesmo tempo, que tinha outras opções de estampa, que eu não precisava ficar presa só na corujinha, nas coisinhas meiguinhas, bonitinhas e fofinhas. Então, foi nessa busca minha que eu comecei a descobrir outros tecidos, outras coisas, outras estampas, né? Que aí começa a aparecer essa minha fase mais coloridona, que é uma identidade minha, usar bastante cor, né? Ter essa impressão de cores vivas, estampas onde elas estão sempre acentuadas. E aí eu comecei a ir atrás dessas coisas. Então, olha só, eu vou atrás de estampas bacanas e aí elas aparecem por elas mesmas, né? Então, eu comecei a buscar o diferencial. Por que que uma bolsa tem que ser só de tecido, né? Então, por exemplo, isso não impede a gente de fazer, mas a gente não precisa fazer tudo desse jeito, né? Então, uma bolsa simples, ela é de tecido, por dentro, por fora, a alça, ela tem um, uma manta interna, então ela tem esse aspecto fofinho, que é isso que você começa a entrar no YouTube, não sei o que, você vê todo mundo ensinando coisas assim. E aí, eu queria coisas mais modernas, com uma pegada mais atual, sem ter aquela cara de fofinho. E aí eu descubro os tecidos mais sintéticos, que me permitem fazer isso, mas eu não abro mão da tricoline também, eu gosto muito dela. E aí eu consigo descobrir que eu posso usar alça de couro, eu incluo ferragens e que eu começo a usar alguns equipamentos, como esse aqui, o balancinho, que me permite colocar botões, né, metálicos e começo tudo isso a dar um valor para as peças. Elas começam a ganhar visibilidade, elas ficam mais interessantes, mais bonitas. Então, os clientes começam a dar mais é, ênfase e mostrar mais vontade em comprar peças assim, do que peças daquele jeito, porque aquilo ele já está acostumado a ver há muito tempo, né? Então, quando eu comecei a ver tudo isso e fazer essa pesquisa, eu dei uns 3 passos para trás, né? Eu já estava costurando razoavelmente bem, né? E aí eu tive que voltar nessa questão de entender minha máquina, entender que ela aceita uma mudança de agulha para poder costurar um couro, para poder costurar um tecido sintético, que ela aceita outro tipo de linha, né? Que a gente começa a entender melhor como usa a tensão para usar esses materiais todos. E aí, por exemplo, me permite chegar e falar assim: eu vou fazer uma carteira diferente. Então, eu faço uma carteira com um feltro,
existe aqui, depois eu mostro aqui, pouquíssima costura, entende? Então, o que é esse material? Ele é assim preto de um lado e ele é cinza do outro. Então, isso aqui, ó, é um só, já vem pronto. E aí eu venho aqui, coloco um elastiquinho, uma carteira básica, simples. Esse material é extremamente versátil e é capaz de fazer muita coisa diferente. Por que que a carteira tem que ser sempre de couro, né? Ou imitação de couro? Ela pode ser de feltro, ela pode ser de tecido também, né? E qual é a identidade da Renata? Eu gosto de coisas práticas, gente. Isso aqui é extremamente prático, tá? E outra, às vezes a carteira é bonita, tem um fecho, isso e aquilo. Vocês sabiam que botão de ímã desmagnetiza o cartão de crédito, o cartão de débito? Vai na loja comprar carteira. Sempre tem, ou bolsa, inclusive a bolsa, tá? Porque tá ali dentro junto. E pode desmagnetizar. Então, eu venho aqui e crio o meu produto com o meu feixe, do meu jeito, tá certo? Ah, eu não quero um metal nessa carteira. Então, eu venho, escolho o meu tecido que eu quero, com a minha estampa, e faço um fechamento para ela diferente do que as pessoas estão fazendo por aí, né? Como é que eu fui fazendo essas coisas? Fui pesquisando, fui costurando, desenhando, fui errando. Então, essa carteira, por exemplo, é o mesmo dessa, só que eu usei botões diferentes. Essa aqui eu fiz para minha filha, que é a estampa aí, quando vem a persona, né? É a estampa, os motivos que ela gosta. E também venho com os metais, e ela pode tirar esses mosquetões e ela vira uma carteira também. A Dagmar, o que me falta é a criação. Pois é, Dagmar, é exatamente isso que eu estou falando. Aguenta um pouquinho, eu já volto e falo, porque eu vou falar sobre isso logo aqui abaixo, tá? Aí eu toco no que você está falando agora. Então, olha só, é, é tudo um conjunto, né? Ela está falando que me falta é a criação. Você tem o molde do produto, o tecido, a estampa, às vezes estampa, cor, material, né? A gente coloca tudo isso num balaio e aí a gente vai ter que criar essa peça diferentona, como eu gosto de dizer, né? Então, o que é ser diferente? O que é fazer uma peça, um produto que se sobressaia das coisas que já existem por aí, básicas, padrões, né? Olha, é isso que eu estava falando. Você pega um produto, por exemplo, é a mesma carteira, tá? Só mudou a alça e o fechamento. Então, O você pega tecido. a mesma carteira, você pode usar um tecido comum, que a gente usa muito em costura. Comum, que eu quero dizer, é o mais usado, tá? Não é, excepcional, não. É a tricoline. Por que a tricoline? Porque ela é extremamente fácil, versátil e, mais do que isso, a produção dela no Brasil é gigantesca. Então, a gente tem uma opção muito grande, tá? E aí, esse aqui já é um tecido sintético. Então, vocês veem que às vezes só a estampa, não é só a estampa, tá? Porque o toque é diferente. Esse aqui é um pouquinho impermeável, não é 100% impermeável, mas é um pouco, por ser sintético. Esse aqui é 100% algodão. Então, poucas coisas aqui a gente mudou a estampa e mudou é, a estampa, o material e aqui uma alcinha a mais que a gente pôs, virou outro produto, porque ela, você usa assim, não dá para ficar em pé aqui, senão aparece, transversalmente. Aí você pode, eu chamo ela de bolsa 3 em 1. Você tira a alça e como é para minha filha que é magrinha, essa alça dá a volta 2 vezes na cintura dela e vira até pochete, fica assim de ladinho. Então, assim, vocês vão Nathalie, bem-vinda, boa noite. Vocês, em cima de um produto que já existe, que é básico, vocês podem ir conseguindo mudar pequenas coisas e essas pequenas coisas podem ser o seu diferencial, tá? Então, o que que eu queria falar para vocês? Que nem, ela é do Rio, aqui não sei, tem mais gente. Outro dia tinha gente aqui de Minas Gerais, mas ainda estão meio próximos a mim. Mas, por exemplo, se a gente Santo pegar André. Santo André, você pegar uma pessoa do Nordeste, do Norte ou do Centro-Oeste, a gente tem. As pessoas vivem de maneira diferente, né? O fato do lugar só fazer calor já é uma coisa que
traz essa diferença até de produtos que se usa no dia a dia. Então, por exemplo, lá no Centro-Oeste, vou dar um exemplo para vocês, tem nada a ver aqui com a gente, mas é muito comum capim dourado. Vocês lembram do capim dourado? Quando despontou, saiu de lá, antes eu sabia que era capim dourado quem viajava para lá. Depois acho que alguém, designer, assim, descobriu e aí caiu no Brasil inteiro. Então, aquela palha que é douradona e todo mundo usa, faz muitos brincos e colares com aquilo. Então, se você é do Cerrado e você só trabalhar com capim dourado, você não está se diferenciando em nada, porque aquele é um produto local que todo mundo tem acesso e é fácil de comprar e todo mundo produz, né? Thelma, de Itaboraí, no Rio. Pois bem, por exemplo, no Rio, eu tenho parentes, né, no Nordeste, morei lá uma época, se usa muita coisa de fibra natural, palha, chapéu, bolsa. Então, de repente, você querer fazer esse tipo de coisa lá, você não está se destacando, não está se diferenciando como material. Você pode usar o mesmo material de uma outra forma, com outro olhar, e aí você destacar. Eu estou enfatizando aqui o material. Eu que estou aqui em São Paulo, que é essa vida, né? Muita gente trabalha e aquela coisa de facilidade e tudo mais, uma bolsa de couro aqui, ou imitação de couro, é muito comum, né? Então, por exemplo, eu sempre tive paixão e loucura por bolsa de tecido, de fibras. Então, coisas no dia a dia que aqui não é comum se usar, é um nicho, um produto que você pode trazer, que você traz diferenciação para o que você está o meio onde você está. Aí você pode até falar outras coisas, mas Renata, minha loja online virtual posso vender para o Brasil inteiro. Concordo, mas eu estou começando, vamos começar a pensar assim, eu estou aqui no meu ciclo, eu começo fazendo aqui para depois me expandir, né? Então, essa mesma pessoa pode estar em qualquer lugar. Então, a internet vai ajudar vocês. Mas é muito legal você entender. Por quê? Porque esse tipo de persona que você está desenhando, ela vai se identificar com o que você faz e o seu produto também. Então, é sempre isso que eu digo quando vocês viram para mim e falam assim: ah, mas e aí, como é que eu vou fazer? Peraí só um pouco, gente, que me perdi aqui. Fiquei mexendo aqui, perdi meu roteiro. Fui falar aqui ver os comentários e sumiu da minha tela. Achei. Pronto. Então, gente, é exatamente isso. Sempre pensar que tudo tem que caminhar junto, tá? Maristela, bem-vinda. Boa noite. E a persona, o nicho, aonde você tá. Se não é onde você tá, aonde está a sua persona? Então, aí vem tudo isso. E pensar, eu posso ter um produto e fazer variações dele, ou então eu posso até estar com um produto simples e usar ele de outra forma. Então, por exemplo, quer ver? Eu tenho assim, eu gosto muito de ficar imaginando coisas que não são de tecido que eu possa fazer de tecido, né? Então, fico sempre em busca de tudo isso para trazer questões. Eu tenho uns revisteiros, eu não tenho aqui, mas, o que, que a gente pensa em revisteira? É sempre aquela coisinha, aquela caixinha de madeira ali que você vai, põe jornal para revisteira. Por que não pode ser um grande cesto estruturado de tecido com uma estampa bonitona? Então, entende que você começa a fazer uma releitura das coisas e começar a trazer esses produtos diferentes? Então, é assim que a gente tem que começar a enxergar tudo que está em nossa volta e começar a pensar se a gente não pode colocar tecido em tudo quanto é lugar, tá bom? E aí, por exemplo, minha filha ia voltar para a escola, né? Tava naquela fase lá já estava liberando a volta às aulas, e aí ela precisava de uma bolsa térmica. Não pode falar lancheira, né? Porque é pré-adolescente, já cresceu. Então, a bolsa térmica para ela levar o lanche. E aí, ela é minha cliente mais exigente, né? Ela não gosta de não é qualquer estampa, qualquer cor, qualquer coisa que ela acaba gostando. E aí, eu queria uma coisa prática, porque eles pegam, jogam os produtos, a bolsa no chão, suja, pode derramar comida. Então, queria um produto todo sintético. Esse aqui é de PVC e dentro, óbvio, é um produto, um nylon impermeável. E dentro tem o isolante térmico.
Então, tá até sujo, gente. Eu peguei só para mostrar para vocês. O que que ela falou? Ah, mãe, eu ia fazer uma bolsinha de segurar na mão. Não, não quero, porque eu já levo a mochila, porque eu já levo isso, já levo aquilo, já levo aquilo outro. Eu quero usar que nem bolsa, porque aí eu fico com as mãos livres. Então, eu fui lá, tá sujo, gente, tá? Mas beleza. E fiz com essa alça de algodão cru e a pessoa ela coloca aqui e vai para aula. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, até porque eu ia trazer esse assunto para vocês. Não tem assim uma bolsa térmica que tenha alça tiracolo, né? E aí eu falei assim, ó, tá aí um produto bem específico, diferenciado para um tipo de pessoa que tem esse tipo de necessidade. Aí, se for alguém assim que vai trabalhar de bicicleta, é outra pessoa que não pode ficar carregando coisinha na mão, né? Então, veste aqui tiracolo, senta na bicicleta e vai trabalhar. Então, vocês entendem que essa diferenciação, buscar uma coisa que não existe, não é. Eu tive um chefe que ele dizia assim: não precisa inventar a roda de novo. A roda já foi inventada, já fizeram isso por você, já fizeram boa parte do seu trabalho, do seu caminho. O que você só precisa fazer é entender que coisas novas que você soluciona o problema das pessoas, você pode colocar no seu trabalho. Então, é exatamente isso que vocês têm que ter em mente, né? E aí, na hora de buscar essas coisas, você pode falar assim: ah, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa por aí, eu vou lá, copio um negócio e ninguém vai saber que é copiado. Ó, copiar não é legal, né? Assim, claro que se você copia e faz, você vai usar, é uma coisa. E outra, se a pessoa colocou um passo a passo na internet, é porque pode copiar, né? É diferente. Agora, copiar do pé à cabeça, tudo que a pessoa, o tipo de tecido, ou se não é um passo a passo, mas se é um produto de uma loja, de uma marca famosa, inclusive, que você consegue bater o olho e fazer igual, é muito ruim, até porque você é fácil descobrir. Hoje em dia, com a internet é fácil. Do mesmo jeito que você chega até o produto dela, ela consegue chegar até o seu, né? Então, copia para aprender, copia para ver assim, ah, ela tem uma costura aqui, tem outra aqui, não tem embaixo, então o molde deve ser assim, deve ser assado, até para você entender o conceito de estruturação, como é que isso para em pé, como é o formato, qual é o tamanho, quanto eu vou gastar de tempo para fazer, quanto de material vai, tudo como forma de aprendizado, porque o jeito mais bacana de você começar e ir em busca dessa diferenciação de como é que faz, é você achar o seu jeito de fazer. Então, copia para aprender, né? E depois você vai copiar, 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 que a gente começa assim, né? Vai lá fazendo passo a passo, e aí a gente adquire a experiência. Chega uma hora que você vai fazer um passo a passo, você assiste só um pedacinho, que aí o resto você fala assim, ah, já sei como é que é, não preciso assistir tudo. Chega uma hora que eu posso te garantir, se você está aqui me assistindo e você não sabe costurar ainda, e fala assim, não, só quero copiar, não tem problema, não vou ficar querendo criar as coisas, não. E aí você copia, 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 chega uma hora que você fica enjoada de tanto copiar. E a experiência, né, quando você vai fazendo as peças e você vê que a sua costura já tá boa, o corte que você fez no tecido também tá bem feito, você já não tá mais errando ali, tudo vai ficando mais redondinho, que você consegue bater o olho e falar assim: ah, isso deve ser feito dessa forma. Eu acho que eu costuro essa com essa primeiro e depois o restante. E aí, quando você vai lá conferindo passo a passo, era exatamente aquilo. Então, você começa a se sentir mais segura, mais apta a criar as suas próprias peças, né? Então, você não quer mais fazer o igual a todo mundo, você começa a querer colocar a sua identidade em tudo aquilo, tá? E quando a gente está começando, a gente fica muito dependente do passo a passo e a gente tem medo de fugir dele. A gente tem medo porque fala, eu vou cortar o tecido, vou gastar, não vai servir para nada, eu vou jogar fora, eu vou perder tempo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Por que que eu não copio de uma vez, ganho tempo, ganho dinheiro? Mas, gente, lembra lá do bebê em formação por 9 meses? Não dá para acelerar o tempo dele, né? Se acelerar, aconteceu de acelerar, no meio do caminho você tem que voltar e corrigir algumas coisas. Então, é muito comum e é muito normal isso acontecer. E eu falo uma coisa assim, de coração para vocês. A gente precisa aceitar errar, tá? Então, o que que acontece? Eu sempre mostro uma necessaire, deixa eu pegar ela aqui, super errada, que eu fiz, e aí
eu guardo ela. Sabe por quê? Porque eu vejo a minha evolução, né? Eu comecei a fazer e eu não sabia costurar tecido xadrez na época. Então, olha só, meu ficou torto, o xadrez não bateu, aí ficou tecido aberto porque eu não conseguia. De tanto que eu desmanchei para arrumar, ficou errado. Então, o que acontece? Se eu fizesse isso, desistisse de cara, eu não ia conseguir. E esse aqui nem é da época que eu fazia as coisas diferenciadas, tá vendo? Porque eu escolhi essa estampa bem feinha, né? Vamos falar a verdade. E, e não ficou bom. Mas assim, na época eu fiquei bem chateada, sabe? Bem triste, porque ficou horrorosa. E aí eu fiquei pensando, ah, deixa ela aí, porque desmanchar para aproveitar o tecido não tem a menor condição. E aí o tempo passou e eu cheguei à conclusão que foi assim, poxa vida, eu errei tanto naquela necessaire que eu aprendi. Eu já sei que eu não posso fazer tal passo porque vai dar errado. Eu já sei que para eu costurar tecido xadrez, eu preciso de mais habilidade, eu preciso prestar mais atenção na hora de cortar o tecido, de escolher os locais onde eu vou cortar o xadrez para ver se um casa no outro, enfim, muitas coisas. Então foi graças a eu ter errado essa peça que eu consegui melhorar minha costura. E errando, boa noite, Vanessa, bem-vinda. E aí foi errando essa peça que me trouxe experiência. Por quê? Porque depois que eu errei essa, eu tive que fazer outra, era uma encomenda. E aí eu repeti e adquiri habilidade. E tempos depois, eu vi que esse tipo de peça não vende, porque ela é muito basiquinha. E aí eu comecei a ir atrás de outras coisas, outras estampas, outros formatos, outros pegadores, enfim, outro zíper, né? Por que tem que ser cinza igual a ela todinha, né? Então, são esses conceitos que vocês têm que olhar para poder criar esses produtos diferenciados, para você poder ter sucesso, para quando a pessoa estiver lá no Instagram, assim, ou passando no Facebook e tiver uma foto bonitona do seu produto, a pessoa parar para olhar. Ela tem que chamar atenção, porque aí o que vai fazer? Ela vai olhar e vai falar assim: uau, que coisa diferente, que coisa bonita, que bacana. E aí ela vai querer informação, vai querer saber quanto custa, onde compra, como entrega, como é que é um monte de coisa. Então, gente, é por esse caminho que a gente precisa ir olhando. E olha, se permita errar, tá bom? A gente tem muita mania de querer o perfeccionismo. Comecei lá atrás, eu fazia ponto cruz. E aí eu descobri que as pessoas vão olhar o ponto cruz, e aí, em vez de olhar o lado direito, elas olham o avesso, para ver se o avesso está bonito ou não. Gente, faz sentido? Você usa do lado certo, por que que tem que olhar o avesso? Então, a pessoa que começa a fazer ponto cruz já está desesperada em ser perfeita no avesso. Então, a gente sempre quando começa a fazer qualquer trabalho manual, já começa ali, tem que fazer perfeito, tem que ser impecável, não pode ter um mais bonito, às vezes não é bonito, não, um mais bem feito do que o outro. Não é por aí, né? A gente está aprendendo, existe todo um tempo para isso acontecer, né? É igual se você aí é boa de cozinha, eu não sou, vai fazer pão. Dá para fazer pão e não esperar a massa crescer? Não tem como. Não existe pão sem esperar a massa crescer. Então, é o tal do tempo de maturação que eu falei. Você começa a aprender, vai estudar nicho, persona, produto, materiais, para criar essa base boa, e aí você sai vendendo muito bem e começar a faturar tudo aquilo que você sempre sonhou, né? Porque a costura criativa te dá essa possibilidade de é infinito. As modas vão chegar, vão entrar, vão embora, vai surgir produto novo e ela chama criativa porque ela te permite fazer muitas coisas diferentes. E é por isso que você pode faturar um bom dinheiro, viver da costura. Então, se você quer só um complemento na renda da família, da casa, e você vai poder criar produtos bacanas, ficar realizada, feliz, tendo aquele dinheiro para você sair, comprar as coisas que você gosta, para você realizar os seus sonhos, para você poder construir as coisas aí com a sua família. E ela vai te proporcionar tudo isso, né? Então, esse produto diferenciado, você vai dar diferenciação para ele, você vai descobrir aí o que você mais gosta de fazer, os produtos que você mais gosta de usar, e aí você vai poder ter esse ateliê com essa coisa única e exclusiva sua. E é isso que vai fazer a cliente querer o seu produto, porque ela não vai encontrar esse produto em nenhum lugar mais, tá certo? Então, gente,
Só vou dar uns recadinhos aqui, tá? Para vocês. Quem chegou e viu o vídeo agora, quem acabou de se inscrever na Semana da Costura Criativa e ainda não viu, vou demorar um pouquinho, porque tem uns recados bons aqui, tá bom? Olha só, quem ainda não sabe, vai aparecer aí para vocês no comentário do YouTube, do Instagram, do Facebook, o link para inscrição, quem ainda não se inscreveu. Ateliê Rosalia, Artes, bem-vinda, boa noite. Aqui no Instagram, tá lá na minha bio, eu vou ver se eu consigo colocar aqui também o link, quer dizer, aqui não consigo ser o link, tá, gente? Só dá para vocês verem e aí vocês podem copiar e se inscrever. Aí vocês colocam o seu e-mail, mas não esqueçam, tá bom? Põe o e-mail lá, entra no grupo do WhatsApp também, porque pode falhar um ou outro. Então, você vai receber o link para você poder assistir, participar da Semana da Costura. Não é como live que eu entro aqui e vocês vão me ver, tá bom? É só para quem realmente está muito afim, muito determinada para poder fazer da costura criativa sua renda. Então, esse link vai para vocês lá, assim como outras informações. Quem chegou agora e não viu as outras, está sendo mandado por e-mail um link com as aulas 1, 2 e 3, que já foram, e a gente vai incluir a quarta também, tá bom? E assim a gente vai fazendo. Então, é bacana para vocês irem adquirindo esse conhecimento agora e chegar lá na semana bem preparada, bem afiada, sabendo os nomes das coisas, os termos, né? Saber de nicho, de persona, de produto e tudo mais que vem por aí ainda. Então, aconselho. 2, gente, vamos mandar essa aula para outras pessoas, para que você sabe que estão aí querendo ganhar dinheiro, comprar suas próprias coisas, deixar de depender financeiramente de alguém. É tão ruim a gente às vezes querer comprar um sapato ou uma coisa para sua casa e ter que pedir dinheiro para alguém. É ruim, né? Então, ou então mesmo assim, então a gente está vendo uma fase muito difícil, você pode ter ficado desempregada, ou às vezes marido, alguém da sua casa que também contribua com isso, e vocês falam assim, poxa, eu tenho tempo disponível, então o que eu vou fazer? Mas eu não sei fazer nada. Com a costura criativa, você em pouco tempo já consegue produzir peças, né? E trabalhar de casa, onde tem um gasto mínimo, não precisa se deslocar, faz tudo no seu horário, de acordo com a sua disponibilidade. Então, é uma excelente oportunidade para gerar uma renda extra, sem contar que é uma delícia, né? Você poder estar cheio de coisas, de estampas, de cores rodeadas e estar fazendo uma atividade assim super relaxante, a gente se transporta para um outro mundo, é muito gostoso, gratificante também. Então, manda para aquela amiga que você sabe que está precisando de um dinheiro e não sabe o que fazer. Manda para aquela amiga também que sempre falou que ia aprender a costurar, mas nunca deu aquele pontapé. Aí vocês assistem as aulas juntas, uma depois manda um zap para outra. E aí, o que você achou que eu gostei? Quando a gente vai de grupo, assim, de galera, tudo mais gostoso, né? E aí, sabe o que acontece? A gente tem uma comunidade. Então, pensa assim: quem se inscreveu, quem entrou na comunidade, está muito afim de costurar. Então, lá você vai encontrar uma doida que nem você, que só quer falar de costura de tecido o dia inteiro. Não é que nem você tá aí na sua casa, você fica vendo um monte de coisa no Instagram e fica mostrando aí pro marido. Ai, que lindo! O marido olha para você e fala assim: não aguenta mais ouvir você falar de estampa de tecido, né? Então lá vai ter um bando de doido igual você, falando a mesma língua, o mesmo assunto, gostando das mesmas coisas, tá? Então, não esquece, tá? Precisa ir lá. Então, super agradeço vocês estarem aqui. Eu sei que esse horário às vezes é complicado, a gente tem tanta tarefa, tanta coisa para fazer, e vocês estão me dando a oportunidade aqui de trazer o meu conhecimento para vocês, a gente compartilhar esse mundo gostoso da costura criativa. Então, tem todas uma boa noite. Beijo!